Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com mais uma notícia bombástica de agora a pouco. Pessoal, você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder absolutamente nada das informações desta notícia que acaba de chegar de território americano. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. E claro, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. 4. Imagina, Ana, tem que fazer um dossiê, esse vídeo, mais o do Lula falando que não ouse a falar grosso com o Brasil, mandar para o Donald Trump, que deve estar com muito medo, de pensar nas próximas ações em relação à Venezuela diante desses discursos. Aí a turma, sobe o pompom, aí vem o vídeo do Stedley, aí vamos esconder o pompom porque a coisa vai ficar feia. Olha, para finalizar, vocês já exploraram bem esse assunto. Estávamos falando das promessas de campanha do Donald Trump. Uma das promessas de campanha dele, no topo da lista, até eu diria, era a guerra implacável contra o narcotráfico. Então, o Stedley pode falar, Lula, Venezuela, Maduro, quem quer que seja. Donald Trump tem uma promessa muito sólida e ele está cumprindo essa promessa, que é essa guerra contra o narcotráfico. Portanto, eu fico pensando naqueles que estão tentando ali, em Brasília, no governo, se aproximar um pouco mais, O Mauro Vieira dizendo, voltando, eu tive uma reunião com o Marco Rubio. Aí, quando ele sai da salinha do Marco Rubio, o assessor do Mauro Vieira deve aparecer e falar assim: senhor Mauro Vieira, tem que mostrar um negócio aqui para o senhor. Imagina ver um vídeo desse, tudo isso que o Lula fala, como se não houvesse amanhã, porque a ideologia dele é muito mais forte do que qualquer pensamento propositivo para o governo. Nunca teve plano de governo. O Brasil sequer sabia quem seria o ministro da Economia do Lula, ele nunca disse isso. Agora, por essas e outras, que ele não tenha coragem, que não é medo, não é receio, não. O Mauro Vieira fala inglês, eu não falo. O Lula não tem coragem de sentar ao lado ou de frente para o Donald Trump naquele salão oval. Não tem coragem. Exatamente por tudo isso, porque ele, na frente do Lula, ele que já é um anão diplomático, imaginem o que ele vai virar na frente de Donald Trump. Então, o salão oval deve ser um fantasma para o Lula, porque isso tudo que nós estamos vendo, mais o Stedley, isso é a essência do PT. Diga, Piotr, para fechar. A gente muda de assunto para falar de uma declaração do presidente. Lula disse que não vai aceitar que outras nações ousem falar grosso com o Brasil. Essa declaração foi dada durante um encontro com estudantes em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Olha, até ia jogar aqui para o estúdio, mas eu estou curiosíssima para ouvir a Ana, saber como é que repercutiu esse vídeo, Ana. Até li alguns veículos dizendo que o presidente Lula mandou um recado duríssimo para o presidente Trump. Assustador, dizendo que não é para ousar falar grosso novamente com os brasileiros. Como é que bateu, como é que repercutiu o vídeo, Ana? Paula, o vídeo repercutiu
como nós já sabemos, deram de ombros, porque o Lula, ele, na verdade, ele é visto aqui nos Estados Unidos como o que ele é, um anão diplomático, uma pessoa sem a menor expressão, não tem grandeza como chefe de Estado, e é assim que ele é visto aqui, tanto que o Donald Trump, depois dos 39 segundos da ONU, mandou o Marco Rubio para ir conversar. Marco Rubio encontra Mauro Vieira, eles saíram de uma reunião de 15 minutos que uma notinha conjunta foi dada, aquela coisinha, a gente se fala mais tarde, nunca mais você fala com a pessoa. Agora, essa bipolaridade, eu diria até, é um momento esquizofrênico do governo brasileiro, porque eles amam o fascista do norte, depois eles odeiam, depois tem uma química excelente, depois ele é maravilhoso, vamos resolver as tarifas, e depois ele é o malvadão de novo. Ou seja, é o Brasil no limbo. Esse Brasil, sob a administração de Lula 3.0, é o Brasil no limbo. É o Brasil no limbo que, quando decide fazer alguma coisa para o país, não faz. Continua na linha ideológica, na linha política, junto com ditadores, com chefes de regimes totalitários. Então, eu fico imaginando essa torcida de pompom do governo, como que eles ficam, sobe o pompom porque teve química, 39 segundos, e esconde o pompom porque o Lula falou mal do Trump, sobe o pompom porque o Mauro Vieira foi para Washington. Ou seja, é um Brasil Lula 3.0 completamente esquizofrênico. Exatamente essa palavra, uma esquizofrenia, Piotr. Está difícil de acompanhar aí essa torcida, sobe e desce pompom aí. Olha, se alguém ainda tinha dúvida se a conversa do Mauro Vieira com o Marco Rubio tinha sido boa ou ruim, esse discurso do Lula explica. É revelador. É revelador. Está muito claro que não se discutiu absolutamente nada relevante. Ou melhor, se discutiu sim. O Marco Rubio reafirmou o que está público e notório. Vocês têm um problema de direitos humanos, vocês têm um problema de perseguição política, vocês têm um problema de perseguição de cidadãos americanos por redes sociais. Se vocês não resolverem nada disso, não vai ter avanço nenhum. Agora, se vocês resolverem tudo isso, bom, aí a gente começa a conversar nesse aquele ponto comercial. Mas eu acho que o Lula tá nervoso por uma outra razão também. Tem mais um ingrediente, e esse é pesado. Chama-se Hugo Armando Carvajal. O Poggio Carvajal, chefe da inteligência na época do Hugo Chávez, chefe da inteligência venezuelana. É esse o general que estava preso na Espanha, foi extraditado para os Estados Unidos e tem um acordo de delação. E ele sabe muita coisa. Porque, veja só, por que a gente se perguntava à época em que você estava tendo todas aquelas fraudes, as mais recentes, né? Na última eleição venezuelana, e você não via o Lula, uma dificuldade em dizer, olha, isso aí é uma ditadura absurda, mas era uma dificuldade, a dificuldade é essa. Estava pagando uma conta, só sobra essa alternativa. Por que não criticam com um escândalo político como foi, um golpe eleitoral como foi o que o Maduro deu agora, na Maria Corina Machado, aliás, no candidato que a Maria Corina colocou porque ela foi desabilitada pelo Supremo do Maduro. Agora a gente tem aqui o Hugo Armando Carvajal, como um ex-general que vai contar muita coisa. E essa muita coisa, muito provavelmente, inclui o Lula, segundo as últimas informações. Essas coisas vão vir à tona. E o governo americano está muito atento a cada um desses discursos do Lula. Mas, obviamente, essas ameaças, isso é o estilo do Lula, né? O Lula está num comício, ele está num palanque eterno, ele não desce de jeito nenhum. É só bravata, né? É bravadeiro. Antes de ouvir o Marcília e o Augusto, deixa eu incluir mais uma informação para somar aí essa declaração do presidente Lula do último sábado. Algumas lideranças do PT celebraram protestos realizados nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump. As manifestações ocorreram em mais de 2.600 municípios americanos, reunindo pessoas com o lema No Kings, contra políticas de imigração, educação e segurança. O deputado Lindbergh Farias classificou os atos como o começo de uma jornada contra o trumpismo, enquanto José Guimarães afirmou que os Estados Unidos estão contra Trump.
As declarações acontecem no momento em que Lula e Trump tentam uma reaproximação diplomática. Os presidentes podem se encontrar na Malásia na próxima semana, Marcília. Há uma expectativa que talvez os dois presidentes se esbarrem aí nesse encontro da Malásia, mas nada confirmado ainda. O que sabemos foi aquela reunião que houve entre Marco Rubio e Mauro Vieira, marcando a reunião que marcou uma próxima reunião que não se sabe quando será. Reunião para marcar outra reunião. Talvez eles se esbarrem e tenhamos aí mais 39 segundos de química, mas nunca passa disso. Esse discurso do Lula, tem um velho ditado que fala, apelou, perdeu. Né? Eu acho que é isso. A pessoa começa a gritar muito, é óbvio que não está indo muito bem no papo com o outro, não é? Quando você está entrando em acordo com alguém, você não grita contra nada, você não grita contra o outro, você inclusive nem fala nada, você deixa a coisa andar nos bastidores se ela está andando bem. Então, se ele está gritando, é porque ele já desistiu até mesmo desse contato e está tentando fazer aquilo que sobrou a ele, que é tentar monetizar politicamente o episódio, que é o que o governo Lula tem tentado fazer com essa questão. Agora, é curioso que essa monetização política passa por aquilo que a gente chama de autodeterminação dos povos. É sempre essa a toada do Lula e dos seus também correligionários, digamos assim, como apareceu o Lindenberg e outros mais, que é sempre no sentido de, olha, a Venezuela é dos venezuelanos, Cuba é dos cubanos, o Brasil é dos brasileiros, não vamos aceitar ninguém gritando aqui, voz grossa e etc, etc. Eu queria saber do Lula se ele faria esse mesmo discurso ou se ele consegue fazer esse mesmo discurso para a Itália do Mussolini. Ele acha também que aquilo era um problema dos italianos? Ou para a Alemanha da mesma época? Será que ele acredita que aquilo era um problema dos povos que ali estavam e não do mundo e não da opressão que eles recebiam? Porque a ideia de soberania pressupõe que o povo esteja no poder. A ideia de soberania pressupõe que o povo consiga ter a capacidade de comandar a sua própria vontade. Mas se tem um líder ou um Estado ou instituições que oprimem aquele povo, é óbvio que, enfim, essa história não vale nada. Então, quando ele diz, não vamos aceitar que ninguém fale grosso conosco, a gente está pressupondo aqui que nós temos algum tipo de soberania e não vamos aceitar que ninguém infrinja isso. Mas nós não temos soberania. Aliás, nem o Lula é soberano. O STF também está hoje mandando no Lula mais do que o Lula pensa que manda no Brasil. Diga, Augusto. O Caega é um campeão mundial da bravata e basófia, né? É isso aí, pessoal. E vamos para mais uma notícia. Lula mira classe média em novo pacote com crédito facilitado, habitação e isenção de impostos. Manobra contempla eleitores insatisfeitos com a gestão e amplia benefícios para famílias com renda de 8 mil a 20 mil. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou um conjunto de ações voltadas à classe média, faixa considerada estratégica por concentrar parte significativa do eleitorado com maior índice de reprovação à atual gestão. As medidas envolvem ampliação de linhas de crédito, reformulação de programas habitacionais e iniciativas voltadas à redução do custo de vida, com destaque para o novo modelo de crédito imobiliário lançado em outubro. O Plano Habitacional, por exemplo, criou uma nova linha de financiamentos para imóveis de até 2,25 milhões, com juros limitados a 12% ao ano, voltada para famílias com renda de entre 12 mil e 20 mil. Outra iniciativa foi o programa Reforma Casa Brasil, que prevê 40 bilhões em créditos para reformas residenciais, dos quais 10 bilhões estão reservados a famílias com renda acima de R$ 9.600. A definição da classe média usada pelo governo se baseia na renda domiciliar total, indicador que soma salários, aposentadorias, rendimentos de aluguel e outras fontes. Segundo a classificação da Tendências Consultoria, a faixa intermediária se divide entre a classe C,
renda entre 3.400 e 8.100 e a classe B entre 8.100 e 25.000, com a classe A acima deste patamar e as classes D e E abaixo de 3.400. Lula, apesar dos ataques à classe média, tem costurado manobras para regulamentar o conceito de classe média. Quem ganha até 5.000 não pode ser chamado de classe média. Se a pessoa pagar aluguel e tiver um filho na escola, ela mal praticamente consegue comer, disse o presidente ao anunciar a nova linha de crédito habitacional. A fala turbina a estratégia do governo de expandir políticas públicas para o público que, embora não seja considerado de baixa renda, também não encontra o suporte nos programas sociais tradicionais. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!